Eu vou ler um versículo da Bíblia, compartilhe aí nas redes sociais, eu vou ler um versículo da Bíblia, fazer uma oração, para a gente já dar início a essa live, já interagindo no assunto de hoje, que é o autismo em casa. Tá bom? Seja bem-vinda, quero te agradecer já de início por ter aceitado esse convite, esse desafio muito grande que a gente está começando. Tenho certeza que não só quem entrar aqui, mas depois quem puder assistir depois, quem acessar depois esse conteúdo vai ser de muita bênção. Então, quero te agradecer, seja bem-vinda. Pode dar sua saudação e a gente já vai ler um versículo da Bíblia, amém? Seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus também a todos vocês. Estou muito feliz de receber esse convite, estou nervosa aqui, né, porque acho que é a segunda live que eu estou participando, mas assim, tenho certeza que eu vou compartilhar bastante experiência com vocês aqui. Não sou 100%, né, graças a Deus, mas assim, a experiência que eu tenho diariamente, quero compartilhar e dizer também muitas bênçãos que eu tenho aprendido com o Senhor. Amém, glória a Deus, com certeza. Fica calma, que vai ser uma live abençoada. O importante é depois. Muita gente vai ser alcançada. Eu vou ler um versículo da Bíblia no livro de Salmos 33, que diz: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. 33 primeiro, que diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Amém? As obras do Senhor são fiéis em nossas vidas. Nós vamos fazer um instante de oração e já vamos entrar aí no assunto. Amém? Você que deseja colocar alguém na oração, vamos aproveitar esse espaço para a gente estar falando com Deus, apresentando a nossa casa, a nossa família, para que Deus venha fazer a obra, para que Deus venha alcançar nesses dias difíceis que a gente enfrenta, na verdade, para que Deus venha um desafio muito grande. Eu estava até falando com meu irmão sobre a questão desse desafio, que é muito grande, e a gente precisa, né, Cíntia, aproveitar esse espaço de uma plataforma, que isso aqui é uma plataforma, e a gente aproveitar essa oportunidade para poder apregoar a palavra de Deus, uma palavra de salvação, de cura, trazer esses temas que é tão importante, que nós, cristãos, ou qualquer que seja a religião, a classe social, enfim, são temas que a gente vive, né, e a gente se deparar todos os dias com tantas notícias ruins. Então a gente está aqui nesse desafio pela família, né? Amém. Que Deus venha fazer a obra e muitas vezes vão ser alcançadas. Vamos orar? Pai, nesse momento te entrego, Pai, as nossas vidas, te louvo, ó Deus, por mais um dia, por mais uma live, Senhor meu Deus, pelo fôlego de vida, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, ó Deus, de podermos propagar o seu evangelho, a sua palavra a tantas pessoas, meu Deus, que assistem agora ou depois que são alcançadas, ó Deus, que o intuito do nosso coração venha a ser, ó Pai, que a sua palavra venha a ser de edificação, de cura dentro dos lares, dentro das famílias, ó Deus. Nós te louvamos por esse dia que nós vivemos, pela sua paz, ó Deus, pela sua provisão, pela sua proteção, pelo seu cuidado. Independente, Senhor, de qualquer luta, de qualquer prova, o Senhor é fiel à sua palavra, ó Deus. Nós te louvamos. Que essa live, Senhor Jesus, cada palavra que aqui venha a ser semeada, Senhor, meu Deus, venha poder gerar frutos. Quantos lares que estão vivendo momentos de luto, momentos de tribulação, momentos de desespero, ó Pai, e que a sua palavra hoje, não só o ensino, ó Deus, que venha a ser aqui compartilhado hoje, mas as palavras que forem lançadas aqui venham a ser como um bálsamo, meu Deus, de esperança, de fé, de certeza que o Senhor está cuidando de todos nós. Te louvo, ó Deus, pela vida da minha cunhada, Cíntia, do meu irmão, ó Deus, seu esposo, seu filho, ó Deus, pela vida dela, por ela ter se disposto, ó Pai, a estar aqui, abraçando esse projeto simples, ó Pai, mas que nós temos a certeza que nós vamos colher grandes frutos lá na frente. Abençoa a sua casa, a sua família, todos os seus familiares. Toma a direção dessa live, ó Pai, que cada palavra venha a ser conforme o seu querer e a sua vontade, e que venha a ser, ó Pai, de grandes frutos na vida de muitas pessoas. Eu entrego a Ti, te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Hoje nós estamos, como eu disse no início aqui, nós estamos com uma live diferente, uma live temática, acho que a primeira dessa aqui que a gente fez, a da Páscoa no domingo, que foi uma bênção, a gente colheu muitos resultados de pessoas que já foram Amém. alcançadas, e hoje estamos aqui com a Cíntia, quero que ela se sinta à vontade para falar um pouquinho, agora a gente já vai aqui deslanchar o assunto, que é o autismo em casa, né? Nós estamos aqui no mês de abril, e o mês de abril, aí, dia 2 de abril, é o dia da conscientização mundial do autismo. E nós, hoje não Exato. é dia 2, mas nós estamos nesse mês, e é muito importante, eu quero que ela compartilhe um pouco, se sinta à vontade, Cíntia, para dar a sua abertura, para falar sobre esse tema. Eu estou com algumas questões, tem algumas curiosidades aqui também, mas eu vou dar, hoje a fala maior, como eu disse aquele dia no domingo com meu irmão, e hoje eu falo para você, hoje a fala maior é sua, nós vamos interagindo, então fica à vontade aí para deslanchar o assunto, para você dar essa abertura sobre o autismo em casa. Fica à vontade. Tá certo. Primeiramente, boa noite mais uma vez, né? Quero dizer a todos. Bom, o autismo, ele chegou na nossa vida, na nossa família, repentinamente, sem eu conhecer o autismo. A palavra autismo, eu via, né, totalmente diferente os comportamentos. Então, eu não tinha esse conhecimento. Não tinha conhecimento de autismo leve, moderado, nem severo. O severo, às vezes, a gente via, né, alguma criança, algum adolescente, mas não tinha tanto conhecimento do leve. E o autismo, ele chegou na época que o Ismael, meu filho, né, ele tinha mais ou menos 2 anos, que eu comecei a observar que todo aquele desenvolvimento que ele teve, até os 2 anos, deu uma parada. Começou a regredir. E ele não falava. Então eu já fiquei, né, meio alerta. E como eu trabalho em creche, né, desde 2012, sou funcionária pública, eu cuidando dos meus bebês, eu vou observando, né? Afinal, eu quero que meu filho também faça tudo, né? Comecei a observar que meu filho não estava fazendo algumas coisas. O mínimo, né? Não fazia. A partir da interação social, que era o principal. Então, eu comecei a pesquisar na internet. Sou sincera em dizer que a internet me ajudou bastante. Porque, né, a gente fica sem saber. Uma coisa é normal ou não é? E aí começou a aparecer a palavra autismo para mim na internet. E eu olhava e eu falava, nossa, não parece ser autista. Não, meu filho não é autista. E ia lá, pesquisava outra coisa, aparecia a palavra do autismo. Por quê? Os atrasos do desenvolvimento dele, de acordo com as idades, é o que estava mais destacando. Onde ele fazia 3 coisas, do mínimo seria 7, por exemplo. Então, assim, ele não estava chegando naquele desenvolvimento da idade, né, que ele estava. Então eu pensava, bom, fulano está fazendo tal coisa, meu filho vai estar demorando aqui uns 3 meses está fazendo. Então é isso que eu estava observando. Com 2 anos e meio, né, veio a observação da escola, né, foi uma coisa bastante tensa para mim. Não foi um período fácil, foi um período muito difícil. Foi um período que parecia que, eu digo até hoje, que um iceberg caiu na minha cabeça. Porque é como se, na escola, porque foi como se alguém tivesse dito para mim, você tinha razão, seu filho tem alguma coisa assim. E aí a escola fez a observação, fez o relatório, tudo corretamente, graças a Deus. Eu digo que desde o primeiro momento, Deus preparou pessoas certas, momento certo, para nos acolher, para nos ajudar. Embora eu já estava com a minha pulguinha atrás da orelha. E aí iniciei, então, com o meu filho, o tratamento de psicóloga e de fonoaudióloga, pois a fala dele não saía. Ele fazia os sons e a fala não saía. Ficava muito tempo, muitas vezes nervoso, porque queria dizer algo que estava acontecendo com ele, o que ele queria, e a fala não saía. Então essa foi a principal fase, né? A fala, o desenvolvimento, a parte social, de conversar, de dizer algo, de se interagir com algum brinquedo, conosco mesmo, isso eu já estava observando. Iniciamos, então, o tratamento com a psicóloga, onde ela observava bastante, onde não conseguia ver se era autismo mesmo, né? Porque fica naquela dúvida, se é ou não é. Tanto E nesse que a período ele primeira... já estava na escola? Ele Assim, só para a gente ressaltar, é importante, ele já estava na escola já nesse período? tava na creche, ele frequenta a creche desde os 6 meses, então, assim, é uma coisa que não era para ter, né? Porque tem a parte social ali da creche, tem a parte da interação com outras crianças. E ali foi onde teve o choque.
E aí a psicóloga encaminhou para a neuro. Aí a neuro fez toda a avaliação, observação, tudo, e classificou como F84, né? Que é o CID de transtornos globais, né? Foi aí que começamos, então, com a fonoaudióloga. Graças a Deus, nos preparou também pessoas maravilhosas, uma doutora maravilhosa, que estimulou e nos ensinou a importância da terapia. É isso. Não é só você ir na terapia. A terapia tem um caminho para você aplicar na casa. Elas te orientam, ó, faça assim, 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 diariamente. Na próxima terapia, ela te ensina mais um pouco e observa se teve alguma evolução, né? E aí a gente começou a fazer psicóloga e fono, toda semana, toda semana. E aí começamos a ver o resultado nele, graças a Deus. Né? Ele começou a melhorar bastante. E Assim, acho que é importante, ô Cíntia, é importante, assim, que nem você falou a questão da idade, do seu descobrimento, como você falou, você começou a buscar conhecimento na internet, descobrir alguma coisa. Isso foi antes dele entrar para a escola, é isso? não, Você não. começou... Ele estava Não, na foi creche. depois da escola. Foi, Antes dele entrar para a escola, você não... Para você estava tudo para mim tranquilo, estava você tudo não via tranquilo. nada de diferente. Foi a Exatamente. escola que foi aquele ponto-chave para você Exatamente. ver alguma Porque diferença. exatamente. Porque eu via a maioria da mesma idade e eu via que ele não fazia o que a maioria estava fazendo, praticamente. Ele, em alguns momentos, ele estava num cantinho e os outros estavam no outro canto. Então, aquela interação, ele saía da interação social, ele não queria estar no meio deles. E isso já Sim, era um sim. ponto para mim. E principalmente o falar, né? O se comunicar. Não tinha tentar olhar, conversar, não tinha. Porém, Sim. mãe de primeira viagem, eu imaginava que era um pouco normal, não era totalmente. Por, acho que uma das maiores dúvidas que eu estava vendo em algumas pesquisas, uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é exatamente esse ponto de descoberta. Né? Como que a pessoa, como que eu vou identificar que o meu filho ou enfim, um parente, alguém seja autista? Acho que a maior dúvida nas pesquisas as pessoas, acho que é por ser o primeiro passo. Né? Como identificar ali, tem um ponto que você olha e fala, não, eu acredito que a partir daqui eu vou ter que buscar alguma ajuda, vou ter que tomar um outro caminho, porque às vezes acredito que você vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão da pessoa retardar essa procura, né? Talvez porque não, é o jeito, é o gênio, enfim. Né? Acho que é importante você ressaltar isso aqui, porque eu vi bastante essa questão. Mas como que eu vou saber se não é? Qual é a idade certa? Quando começa? Assim. Antes dos 2 anos mesmo, a gente já observava. Ah, ele é sério. Ah, ele é muito sério. Ah, não dava tchau. Principal, eu observava. Eu tava falando, filho, dá tchau. Ele tava olhando para outro lado. Manda beijo. Isso é interação social. O mínimo eu já estava observando, que era isso. E a seriedade dele, às vezes ele olhava para você, parecia que ele não estava ali. Você falava, dava um sorriso, ele não sorria. Até antes dos 2 anos. Quando deu os 2 anos, eu observei que ele regrediu o que ele já tinha aprendido ainda. E não falava. O falar, que era assim, que é o mínimo de uma criança de 2 anos, não falava, não soltava nada. Só ficava nos sons assim diferentes. Foi essa observação que eu tive, a seriedade dele, porque é muito sério, porque puxou, né? Porque é alguém que deve ser assim. E não tinha nada a ver com isso. É a questão do A autismo mãe mesmo. consegue identificar, né, a diferença de uma seriedade Exatamente, quanto de uma reclusão, né, vamos dizer assim. exatamente. É importante. Aí, eu queria que você não falou no início, para quem não sabe, a Cíntia, ela se formou em pedagogia, então é importante você falar, isso é minha cunhada, né, tenho orgulho de dizer isso. Então, então assim, o que eu queria te perguntar, você entrar nessa área da educação, de cuidar de crianças, teve alguma ligação? Tipo, você viu ali como que é uma área que você goste e, ao mesmo tempo, você estaria tanto ajudando na educação
das crianças, de filhos de outras pessoas, quanto trazer isso para dentro da sua casa, que a gente está falando aqui hoje sobre o autismo dentro de casa. Então vamos lá entrar nessa questão aqui que você falou, ele foi para a escola, então eu vi na interação. Tem alguma ligação? Tem alguma coisa a ver? Não, tipo assim, porque você se assim, interessou por essa área por isso? Não, eu fui para a área da educação porque eu gosto de criança. E aí demorou o quê? Um ano e meio, mais ou menos, eu tive meu filho. E aí começou a caminhada. Só que eu fui para a área da educação, com formação em pedagogia, um pouquinho antes de eu começar a observar ele. Mas foi porque eu queria me aperfeiçoar, graduação, tudo. Tanto que quando comecei o tratamento, eu pensei em desistir. Porque, como eu falei para você, foi muito difícil a caminhada, o início foi muito pesado. Eu pensei em desistir, falei, Senhor, não vou aguentar fazer faculdade, não vou conseguir, vou deixar, porque a prioridade neste momento é o meu filho. E aí Deus me deu a palavra, Isaías 44, né? Que eu te pego pela tua mão direita e tu és minha, né? Continua. E eu continuei com a faculdade e fazendo o tratamento do meu filho. Olha Tinha aí. dia que eu chegava na minha casa às 7h30 da noite, mas o Senhor falou para mim não desistir, porque era para mim continuar. Porque eu pensei em desistir, pensei em ir lá, cancelar minha matrícula, tudo, para me poder fazer o tratamento dele. E aí o Senhor me deu essa palavra, o Senhor veio com essa palavra para mim. Que ele tomava eu pela mão direita. Ele fazia assim, ó, para mim. Te tomo pela tua mão direita, tu és minha. Que não era para me parar. Onde essa área da educação me ajudou muito com o meu filho, graças a Deus, né? Eu vi o meu filho ali como meu aluno, diariamente, né? Foi E a palavra de Deus persistido, como a a injeção palavra do de Senhor. E me honrou, né? Honrou exatamente. principalmente com o meu filho, porque nós vemos a conquista do filho, ela é muito mais do que a nossa conquista diária, né? Graças a Deus, Deus me honrou ali na sua palavra, porque eu pensei sim em desistir, eu falei, não vou aguentar, minha cabeça vai fundir, tanto que em um mês, né, quando começou toda essa peleja, um mês eu engordei 12 quilos, né? Mas a pessoa pensa, ela tá, né, bem grandinha, mas eu sei porque eu tô grande. Isso, Eu sei não, o que eu passei, porque não foi exatamente, fácil isso é mesmo. muito importante. Isso é muito importante, Cíntia. Hoje a gente sabe que existe muitas mães, né? Essa live aqui já está interligada a alguns grupos aí de pais e filhos, e tem muitas mães que a gente sabe que às vezes enfrentam uma situação como essa, ou paralela a essa, e às vezes vai se reprimindo. É importante deixar ressaltado, você buscou na palavra de Deus. A palavra Busquei de na Deus, palavra ela é de sempre o Deus. nosso maior escape. Exatamente. Né? Ali é a nossa bússola de escape. Então, Deus, ele é fiel. E você não ignorou, você se alimentou daquela palavra. É aquilo que eu falei na live passada, sobre o que é que a gente se alimenta. Né? Quando eu me referi à questão de, mas qual a intenção de tudo isso aqui, de gerar um conteúdo como esse? Exatamente isso, é você proporcionar um alimento para pessoas que às vezes fica só consumindo um alimento do quê? De desgraça, um alimento de tantas coisas ruins. Aí você acata essa palavra, você se alimentou da palavra de Deus. Exatamente. Você se alimentou daquilo e te fortaleceu, te trouxe força para você chegar onde você chegou. Foi o ânimo. Exatamente. Porque eu comecei até a reprovar em matéria. Eu falei, não. Eu falei, não vou aguentar. Comecei a faltar. E aí o Senhor veio com a sua palavra. Te tomo pela tua mão direita, tu és minha. O Senhor mostrou para mim que Ele me deu essa faculdade. Graças a Deus. Para quem não sabe, eu prestei o Enem, fiz o ProUni e eu conquistei essa faculdade, graças a Deus. Só que eu estava querendo desistir, porque a minha prioridade era o meu filho. E o Senhor mostrou nessa palavra que era o meu filho e a minha graduação que eu ia conquistar junto. E eu venci, graças a Deus. Graças a Deus. Eu trouxe aqui, olha, não sei se você já tinha notado, sobre as pessoas. Eu fico feliz de ver que esse tema sobre o autismo vem crescendo, né? Porque para mim, para muitas pessoas, eles falam, nossa, começou há pouco tempo. E não, eu estava vendo aqui, ó, só uma curiosidade, o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, ele foi definido pela ONU no ano de 2007, e é comemorado no dia 2 de abril, ou seja, no ano de 2007. A gente está vendo esse crescimento agora, né, há alguns anos atrás, mas é algo que já vem há algum tempo, de 2007.
Exatamente, isso é o que acontece. A gente ainda vê que isso, o que pode repercutir de 2007 a 2023? É muito tempo. E só agora, né? Aí teve a questão dos vários comentários que eu vi as pessoas falando sobre essa questão, que é o que você acabou de falar, a relutância, como a gente está falando do autismo dentro de casa, a relutância às vezes começa dos próprios pais, né? Às vezes você não quer, não vou dizer assim, você não quer aceitar. É uma situação nova, é uma situação difícil, você às vezes vai se sentir meio que recluso até na própria família, e é esse ponto que eu quero que você fala um pouco agora. Como que Então, você fez a superação para você falar, não, isso aqui não é o fim do é, mundo, isso aqui não é um problema de... Você entendeu? Você entende sim. a questão? É como eu falei com você no começo. Eu não conhecia a questão do autismo, né? Eu fui conhecer quando eu comecei a observar os atrasos do meu filho e, claro, algumas crianças que nós tínhamos, né, na creche ou na EMEI. Então a gente começa a conhecer esses graus, né? O que acontece? A gestação foi tudo ok, graças a Deus. Os inícios de desenvolvimento foram normais. E o que acontece? Começa a dar um não normal aí. Aí eu vou ser sincera, não é fácil você aceitar. Dói muito. Você imaginar, nossa, foi tudo bem na gestação, o que aconteceu? Fui eu a culpada? Tomei alguma coisa errada? Fiz alguma coisa de errado? Fiquei nervosa? Será? Não fiz? Não fiquei? Não. Só que se eu ficar relutando entre aceitar e não aceitar, eu atraso mais ainda ele. Então eu coloquei no meu coração o quê? Eu vou batalhar. Aceitar é aos poucos, né? E Deus vai me dar força, porque se eu parar aqui, ele não vai desenvolver, né? Se eu falar, ele não é, e ficar relutando, e ficar brigando, não adianta. Eu tenho que iniciar o tratamento. Inicie o tratamento. Se for, amém. E se não for, amém também, né? Porque aceitar não é fácil, Cleito. Não é fácil mesmo. É difícil, é dolorido, mas quando a gente coloca primeiramente Deus e colocar que você a sua meta é desenvolver o seu filho, você vai sentindo uma leve, né? Demora um pouquinho. O peso, né, da cruz demora um pouquinho, fica leve, mas você vai sentindo, você vai vendo o resultado. E assim, você buscou a força na palavra, né? Você se alimentou da palavra de Deus, que é o melhor Sim. alimento que tem, Uhum. e tomou essa decisão que você entendeu, não, meu filho, eu sou, nesse momento aqui, nós, no caso você, meu irmão, como pais, a gente é o que ele precisa nesse momento para ele se Exato, desenvolver. exatamente. Qual é o primeiro passo, assim, agora a gente levando para o lado de um tratamento, como você me falou? Qual é o primeiro passo? É psicóloga? Qual é o primeiro passo? Vamos para a pessoa ter, porque às vezes a pessoa leva tanto aquele, né, choque, né, que a pessoa fica perdido. Qual é o primeiro passo? Qual foi o primeiro passo Igual, ali que né? você alinhou? Não, vou começar por aqui. Nessa questão que eu estava falando para você de aceitar também, eu li uma história muito bonita, que me ajudou a levantar também a cabeça. Um casal com seu filho fazia uma viagem para a Holanda. E o avião, né, estava tudo certo, comprou as passagens, e entrou no avião, e o avião foi a caminho para a Holanda. No meio da viagem, o piloto disse o seguinte: vamos ter que parar na África. Vamos ter que parar aqui na África. O casal falou: tá bom, vamos consertar o avião. Porém, o piloto disse: o avião não tem conserto. Vamos ter que morar na África. A gente sabe que o país africano, né, tem bastante dificuldade financeira, né, aquela questão do saneamento básico. Então, vamos imaginar o quê? O país da Holanda, um país desenvolvido, um país bonito, né, aquela coisa. O casal, o sonho deles era fazer a viagem para a Holanda, um lugar lindo, né, aquela coisa. De repente, teve que parar ali, onde você teve o quê? Se habituar ao país e viver nesse país. Do mesmo jeito, eu aprendi nessa história com o autismo. A gente tem aquele sonho com o filho, vai brincar de carrinho, tá? De repente, seu filho tá brincando de carrinho assim. Ele não tá brincando assim, imaginando o carrinho. E aí você começa a pensar, ele vai um dia brincar de carrinho assim, mas até ele chegar,
vai demorar um pouquinho, então eu vou ter que me habituar a este país novo, que foi o autismo, né? E a outra pergunta que você fez, como é que é? O Não lembro. caminho do tratamento. Ah, o caminho. Então, a escola fez o encaminhamento, né, pra mim. Eu vou ser sincera, conforme todas aquelas observações que eu comecei a fazer, eu tinha até falado com o pediatra, tudo, eu não sabia o norte que eu ia ter. Não sabia qual profissional eu ia procurar. Eu fiquei assim, igual eu falei, pesquisando na internet, olhando, observando, estimulando, até que daí a escola fez o caminhamento para a psicóloga. A psicóloga vai observar o comportamento da criança, vai fazer algumas avaliações, algumas perguntas para os pais. Então, assim, ele fez psicóloga inicialmente e fonoaudióloga. Depois de um ano, ele iniciou com terapia ocupacional, que é onde trabalha também a parte sensorial dele, né? Que a questão de som, a questão de ambiente, né? Mas o principal foi, assim, o início, né? Psicóloga e fonoaudióloga, que trabalha o comportamento e a fala. E é a questão que eu acho que as pessoas não ligam muito, é a questão do tempo. Né? Que nem você falou, esse é o caminho, a psicóloga, os outros que vão fazendo. Às vezes a pessoa acaba desistindo. Eu cheguei até a ler sobre isso, pessoas que né, toma essa iniciativa, não, eu vou lá, vou fazer isso. Aí começa a fazer o tratamento, vai desenvolvendo, e a pessoa, acho que já vem naquela, de gerar aquela ansiedade, né, até aquela questão que você falou, a pessoa gera uma certa ansiedade, uns refletem no ganho de peso, outros refletem na perda de peso, cada pessoa reflete de um jeito. E a pessoa, não, vai por aquele caminho, só que acho que a pessoa se ansia tanto para ver o resultado e acaba não tendo naquele período e vai desistindo na metade do ciclo. Né? E Eu a acho que ansiedade, ela vem mesmo. A ansiedade, ela vem exatamente. mesmo. A gente quer que o resultado seja amanhã e tem que ter paciência. Um dia a terapeuta fala, ai, tá tudo bem, olha, observei isso, olha. No outro dia a terapeuta fala, ih, não tá legal assim, vamos estimular mais, tá precisando disso. A gente desanima, a gente anima de novo e assim a gente vai indo. E graças a Deus estamos batalhando. Super, super interessante. Agora outra curiosidade aqui. Aí você vai seguindo a listinha dos tópicos lá, dos temas. Eu quero falar aqui, que acho que é uma questão bem interessante. Eu não sabia também. Inclusive, eu sei que meu irmão está assistindo, era para a gente estar aí, né, uniformizado com a camiseta, mas não serviu. Ficou um pouquinho grande, mas ela está representando. A cor azul é interessante, eu não sabia sobre isso, aí eu fui pesquisar o porquê da cor azul. Aí, uma das fontes que, assim, gerou mais, como uma resposta mais aceita, foi a cor azul foi escolhida para representar o TEA devido ao grande número de diagnóstico em meninos. Por Meninos, exemplo, exatamente. em 4 meninos para uma menina, eu não sabia disso. Exatamente. É Maior muito quantidade em interessante. meninos. Em Isso. meninos. Aí eu queria, em cima dessa curiosidade, eu queria lançar essa questão para você, sobre a questão, a cor. A cor é um ponto de identificação do autismo? Por exemplo, alguém consegue identificar o autismo numa criança ou alguém exatamente por ele diferenciar cores? Tem alguma coisa a ver isso ou não? Isso é só mito mesmo? A cor azul, sim, é questão dos meninos. Isso é a verdade, mas não acredito que alguém Influencia diferencie alguma na coisa pela cor. identificação, né? Não, 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 É não. interessante, porque a questão da identificação do azul em si, né, como representação Exatamente. eu acho que de uma conscientização, né, foi uma coisa Exatamente, feita pelo diagnóstico maior no número de meninos que eu também não sabia, que tinha Tanto que, o assim, diagnóstico maior quando nos meninos. a neuropediatra me explicou que, né, se eu fosse ter outro filho, existe uma porcentagem, 27% de chance do menino, né, se fosse menino, dele ser autista. E se for menina, 16% de chance. Então, assim, quando tem ainda 1% ainda é uma chance, né? Então, assim, para você ver que mesmo, né, até na porcentagem de cálculo de futuro novamente ter filho, tem uma porcentagem maior nos meninos mesmo, assim. Certo.
Queria que você falasse um pouco também, Cíntia, também sobre a questão do dia a dia, por exemplo, como que as pessoas que têm muita dificuldade, a pessoa foi, diagnosticou, né, deu ali os primeiros passos, que é aquela questão, como você disse, às vezes gera aquele novo, como a história que você contou, né, que é super importante, quando você se depara com uma situação que você fala, não, esse aqui é meu mundo agora, eu vou ter que me adaptar a isso daqui, ou seja, eu vou ter que mudar totalmente minha rotina de vida, de pensamento, de planejamento, envolve muita coisa. Aí eu quero aqui, como nosso tema em casa, para você, pessoas que têm essa dúvida, eu não consigo, sabe, lidar com essa situação. O que você colocaria em pauta aqui sobre isso? Qual a dificuldade que você teve? Como que você reagiu a isso? Qual foram os caminhos que você fez dentro de casa? Porque na escola, a gente sabe o processo que tem. Agora, tem essa diferença na escola, reage de um jeito, em casa reage de outro. Como que você lidou com tudo isso? Então, Dentro a de orientação da casa. psicóloga, primeiramente, foi a questão da rotina, né? A gente começa a observar nisso também. Ele também tinha algumas coisas da rotina que, quando ele tinha né, 1 ano e meio, 2 anos, eu observava. Saía da rotina, ele ficava muito nervoso, né? Chorava muito. E até hoje, ele hoje não fica chorando nada. Tanto que quem olha pensa que não é, né? Não pensa que não é autista. Só que ele fica nervoso, ele fica mal-humorado, né? Se alguma coisa sai da rotina, o que que acontece? A orientação da psicóloga para mim foi que eu estabelecesse rotina, trabalhasse com ele a questões visuais, por exemplo, vai no banheiro, tem o desenho do banheiro, são as chamadas figuras PECs. Tem o desenho do banheiro mostrando que ele vai no banheiro, ele lava a mãozinha, né? Então, assim, eu trabalhei muito assim, mostrando para ele. Eu não coloquei na parede, para que eu também trabalhasse um pouco da memória dele. Senão, eu pensei assim, né? É um pensar meu, Cíntia, humana, né? Não foi ninguém que me orientou assim. Eu pensei no quê? Ele gravar também o que eu estou mostrando, do que ele ficar só na parede. Porém, claro, gente, é comprovado que ele olhar a figura, né? É importante também. Tanto que tem muitas crianças que não são verbais e usam as figuras PECs para se comunicar. Então, assim, a principal coisa é colocar a rotina, né? Ele saber que ele vai num lugar, ele vai fazer tal coisa. Então, você mostra a rotina para ele. Tanto que eu observei também quando nós íamos para a terapia ocupacional, ele só queria ir naquele caminho, só fazer naquele caminho. Quando nós mudamos um dia, dentro do carro, ele ficou muito nervoso, muito nervoso. Falei pro Kleber, falei, ó, vamos fazer de novo aquele caminho. E aí a terapeuta mesmo, quando eu cheguei, expliquei para ela, falei, ó, ele não quis fazer tal caminho. Ela falou, tem que mudar o caminho, devagar, mas é importante mudar, para que ele se habitue a outros ambientes, né? Então, antes de eu fazer o caminho diferente, eu avisei, eu falei, nós vamos para o outro caminho, porque ali é um atalho, né? A gente explica para ele na parte assim lúdica, né? A criança tem aquela questão lúdica mesmo dela, e com o autista é bem importante também a questão lúdica. E a rotina. Ele vê. Né? Oi? E não é de imediato que eles não vão é de aceitar. imediato. É um processo. É dia após dia, é ver após ver. Interessante. Vamos lá, aqui de novo, mais uma curiosidade aqui. Quem descobriu o autismo? O autismo é um problema do desenvolvimento humano que foi descrito pela primeira vez pelo médico Leo Kanner em 1943. Exatamente. Eu tava lendo sobre isso e eu fiquei assim, espantado com a questão dos anos, né? Porque para muitas pessoas isso é uma coisa muito atual, acho que por questão dessa rotulação, inclusão, acho que abriu mais o olhar das pessoas, mas se a gente for ver uma coisa que já vem há muito tempo, né? E quantos são, o ponto que eu queria falar, quantos são às vezes os adultos, né, que às vezes tem alguém na família que é autista e não sabe que às vezes talvez algum sintoma, alguma coisa é exatamente isso, mas por conta de ser há muito tempo atrás não ser tão, sabe, aberto fechado. assim. Exatamente, não
não sabia. E Não. acaba agora, mas por que, meu filho? Aquela questão, mas por quê? Às vezes não sabe. Às vezes até a Tá na própria pessoa é genética. super interessante. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí a questão da importância da inclusão para você. Qual é o seu ponto de vista com relação à inclusão? Porque hoje a gente sabe que é bem mais aberto, mas mesmo assim ainda existe um espaço bastante fechado. Né? A gente vê que ainda é difícil, há aquela relutância, né? Até mesmo no mês de abril, quando eu comecei a ver sobre essa questão do autismo, que eu achei importante, a gente vê que assim, a pessoa às vezes divulga, mas é difícil falar sobre isso. Então, se é difícil falar, é difícil incluir. Na sociedade hoje, para você, como que você encara isso, essa questão da relutância, da inclusão, né? Eu tenho até um amigo meu que chegou a comentar comigo, a dificuldade dele maior não é o tratamento em si, a dificuldade dele é incluir o filho dele na sociedade. É isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa superação, como você lida igual com... eu falei para você aquela hora, desde o começo, né? Conforme falei para você que foi muito difícil, o quanto eu chorei. Eu chorei muito. Não porque nós não choramos porque não queremos receber o nosso filho assim. Nós choramos porque nós sabemos que a sociedade não é boa. O social não é bom. Tem sempre aquele que vai julgar, tem sempre aquele que vai zoar, né? Que vai achar legal. Então, assim, digo para você que eu chorei por causa disso. O quanto o que ele passaria, o que ele vai passar. Então, foi essa a minha dor. Igual você estava comentando sobre a questão das descobertas. Antigamente, né? Vamos pensar o seguinte: aquele coleguinha que a gente sabia que tinha alguma coisinha na nossa sala e que ninguém sabia o que ele tinha, a família também às vezes não sabia, mas que ele estava ali conosco. Então, assim, hoje, o estudo que foi feito nos Estados Unidos é que a cada 36 pessoas, uma é autista. Uma está nascendo autista. Então, a inclusão hoje é o quê? Primeiramente, a informação, né? A falta da inclusão está sendo a desinformação. Você se informar, você saber, você não ficar olhando, comentando, não, você saber que aquela pessoa, ela está naquele comportamento porque ela precisa estar daquele jeito, daquela maneira, né? Os movimentos estereótipos, você vai olhar a pessoa fazer o movimento estereótipo e você não vai ficar espantada, ai, né, maluco, não sei o quê. Não, você vai saber, aquela pessoa tem autismo, ela precisa fazer desse movimento para que o cérebro dela entre, né, em organização. Então, assim, a inclusão, ela tá num caminho, né, tá pela metade ainda a inclusão no país, mas ela tem um caminho bom de seguir, né, e primeiramente a inclusão, gente, é você se informar. A informação é a primeira fase da inclusão, de você incluir alguém na sua vida. Não é somente colocar a pessoa perto de você, é você incluir, você respeitar aquele momento dela, aquela situação dela, é isso que é você incluir, né? Você saber que nem todo mundo é igual, afinal de contas, os dedos das mãos não são iguais, né? Eu saber que eu sou de uma maneira, a outra pessoa daquele jeito, e nós estamos todos no mesmo caminho, no mesmo planeta, e queremos sim nosso espaço, queremos sim nosso respeito. É isso, a inclusão para mim é isso. É eu saber que eu tenho o direito e eu também tenho meus deveres. Mas está todo mundo no mesmo ali, ó, no mesmo caminho. Exato. Eu acho até interessante que a gente está falando sobre essa questão da inclusão, né, do respeito, do aceitar. A questão até do logo, né, que eles fizeram Sim, do autismo. Aí eu estava vendo sobre a questão do girassol, né? E aqui, ó, o porquê do girassol no autismo. Isso. O cordão de girassol foi criado em 2016 na Europa, com a intenção de identificar uma pessoa portadora do autismo, tanto o girassol quanto o quebra-cabeça. Exatamente. Né? Podendo, assim, priorizar assistências e cuidados, ou seja, às vezes, essa questão da inclusão que você falou é a identificação,
Eu acho importante, não sei se você concorda comigo, eu acho importante, às vezes a gente vê muito tanto o girassol quanto o quebra-cabeça sendo usado, é o mês de abril, é o mês da conscientização ao autismo, aí você vê isso sendo espalhado. Eu acho muito importante as pessoas adaptarem isso como uma forma de identificação. Por quê? Né? É como você chegar num estacionamento e você vê identificada a questão das vagas, né? Você vê lá a imagem, não, aqui é prioridade para um cadeirante, aqui é para tal coisa. Então, assim, por que não aderir isso para a vida? Não é vergonha, é necessário. Por exemplo, você ter você vê aquela pessoa, por exemplo, um veículo, tem a fitinha ou o Sim, quebra-cabeça. A pessoa vai ser, poxa, aqui tem alguém que tem essa necessidade especial, vou ter uma prioridade. Eu acho que isso. a inclusão aqui no Brasil, foi criado nesse período aqui, em 2016 na Europa, qual a visão que eles teve? De identificar pessoas, por exemplo, num Identificar. supermercado, né? Num supermercado, num shopping, num parque, você chegar com o seu filho, entendeu? E você ter essa identificação, isso não é questão, acho que as pessoas levam muito por questão de vergonha. Por exemplo, você está vestindo essa camiseta. Ah, é o mês de abril. Abril é o mês da conscientização, tá normal. Aí você vai em maio, você chega num shopping com essa camiseta e você fala, ué, mas por que ela tá com essa É, camiseta? Eu acho que tem que exatamente. quebrar esse tabu, né? Você chegar ali, você tá ali, você tem um filho, assim, então é Uhum, um meio que você não tá falando ali verbalmente, mas você tá mandando a sua mensagem, olha, uhum. a minha família, a gente tem, não interessa quem que seja, mas aqui há pessoas portadoras especiais, então respeita o nosso Exatamente. espaço. A criança vai, Exatamente. Isso aí. né? A criança vai usufruir do brinquedo. A pessoa, não, vamos respeitar, é Isso. diferente. Entendeu? Eu acho que a inclusão tem que entrar por esse caminho. É isso aí. Entendeu? É respeitar as identificação. Entendeu? Não só o mês de consciência. Levar isso para a vida. Entendeu? Não, eu vou respeitar aqui porque aqui é o espaço dele. Achei super interessante isso. Você estava falando para mim também sobre a questão do autismo entre o período do Covid e pós o Covid. Você acha que isso, fala um pouquinho sobre essa questão aí, do seu ponto de vista, se piorou, foi mais difícil? Nossa, nossa, eu acho que a pandemia foi a pior parte. Foi horrível, porque assim, ele estava na EMEI, na segunda fase, né? Tava iniciando a aprender as letras, tava iniciando pintar. De repente veio a pandemia, pá, parou tudo. Então, assim, eu aqui em casa fui, comprei uma impressora, coloquei internet para poder imprimir algumas coisas para ele, para mim não parar a cabecinha dele. E Aquela assim, quebra de não. rotina, né? Nossa, quebrou a rotina totalmente, porque daí eu fiquei com medo de levar na terapia, parei tudo. Nossa, ele ficou assim muito difícil, muito agitado. Tentei fazer uma rotina aqui em casa, mas é aquela questão do sair todos os dias, ele tinha isso, né? Do sair todos os dias. Então, assim, a pandemia judiou bastante. Porque E foge também aula da online rotina, né? também, às vezes eu tentava fazer aula online com ele, prestar atenção ali com a professora, dava aula, tudo, não foi fácil, tanto que eu mandei mensagem para ela, falei, eu não vou mais ligar, porque daí ele fica prestando atenção nas crianças ali e ele não tem aquela atenção já dele, né? Não tem aquela atenção para prestar atenção nela. Comecei a estimular ele na casa com as lições da professora, a professora mandava tudo. Teve algumas que ela adaptou, né? Mas teve, graças a Deus, as outras ele fez igual a dos alunos, igual a de hoje, até hoje ele faz as lições dos alunos mesmo. Não precisa ficar adaptando tanto, porém ele precisa daquela questão visual, do pegar, né, contar, né? E acabei que tive que fazer um silabário para ele. Graças a Deus ajudou bastante, né? Eu montei o silabário para ele, fui estimulando ele a falar as sílabas, a escrever ali a letrinha. E assim, foi um caminho assim longo na época da pandemia. Foi fácil, não. Tanto que no passado, graças a Deus, ele chegou bem até no segundo ano. Mas assim, foi uma caminhada difícil, porque parou, né, do nada. Deu aquela parada e a gente fica perdido, né, não querendo que o filho pare, Pelo querendo. que você falou, né, que você tá ali, você tava já num processo de uma rotina, né, igual você É, falou a questão dele, já foi difícil uma mudança só de um trajeto. é, Agora, quando chegou a pandemia, foi foi tipo difícil. assim, saiu da rotina 100%, é como você começar do zero, né, para ele Exatamente. muda tudo. E Foi. conseguiu, Foi complicado. agora
Você conseguiu já assim gerar em novos caminhos, uma nova rotina, ou vai indo? Vai Por indo. exemplo, você, Ele tem as por exemplo, você, terapias, não, né? Ele estuda isso, de né? Agora manhã. uma nova rotina, um novo caminho. Ele estuda de manhã. Então, assim, eu penso que agora de manhã a cabecinha dele tá mais fresca, por isso que eu mudei ele no período da manhã. Aí o período da tarde tem dia que tem terapia, tem dia que não tem, eu tento dar uma estimulada aqui em casa. Mas assim, já deu uma melhorada, porque ele começou a ver outras crianças, né? Quando começou a liberar mais, assim, que começou a sair a pandemia, ele melhorou bastante. Porque ele começou a ver que tinha outras pessoas no mundo, né, de novo, porque a pandemia, ela judiou muito. Outra dica que eu achei interessante também é sobre a questão, né? Eu vi muitas perguntas sobre isso, fora brinquedo, alguma coisa, estimulação, assim, alguma coisa real, por exemplo, aí eu encontrei isso daqui, os animais de estimação, né? Os animais de estimação podem facilitar novas convivências sociais Sim, entre as crianças com autismo, porque os animais de estimação, muitas das vezes, podem reduzir as barreiras é. dentro de um convívio. Então, fica essa dica importante para que eu encontrei sobre a questão de, às vezes, a pessoa fala, mas Sim. só um brinquedo, não, né, não Não, gera isso, animal de uma coisa real. estimação é essencial também. Se a pessoa puder ter um animal, eu não posso. Até hoje eu não pude ter um animalzinho aqui. Mas quem pode ter um animal de estimação ajuda bastante, exatamente igual você falou. Porque daí eles vão demonstrar cuidado, eles vão conversar com o animal de estimação, eles vão ver que o animal reage às emoções também. Então, assim, que eu não pude ainda, mas animal de estimação é muito, muito importante para eles. É Demonstra porque carinho, eles criam cuidado. o afeto, né? É como se eles ali Exatamente. tivessem o afeto com o animal, que o animal Exatamente. Que eles vão querer tem cuidar, vão personalidade querer dele. dar carinho. Sim. Outra coisa interessante, outro ponto interessante aqui, a gente sabe que a gente como cristão, muitas das vezes muitas mães, isso eu vi num grupo de pais, né, grupo de pais, mãe e pai, sobre essa questão de religião. Há ainda uma certa ignorância, por incrível que pareça, mas ainda há uma certa ignorância e relutância de pessoas encararem isso, sabe? Às vezes, não sei se é aquele choque do momento, né, para a gente entrar já agora no lado mais da religião. Aquele choque do momento é a pessoa falar assim, não, eu não vou, não há uma necessidade de eu buscar uma ajuda, ou às vezes não encara aquilo como... Eu penso assim, a gente sabe que isso pode ser, não vou dizer uma enfermidade, mas algo diferente, né? E às vezes a pessoa reluta com aquilo por conta de uma religiosidade muito grande, né? O que eu acho assim que é muito importante, né? Você como professora, você como cristã, você como mãe, a sua experiência. É claro que o autismo ele tem assim, se a gente for começar a ler, estudar, né, sobre Ele é isso muito a algo fundo, é muito muito complexo. exatamente. Mas nesse pouco espaço que eu acho que é interessante a gente você colocar agora como uma mulher, mãe, esposa cristã, um aconselhamento, vou dizer assim, um aconselhamento, você deixar esse aconselhamento aqui para aquelas mães que às vezes está ali no quarto todos os dias orando, chorando, sofrendo, mas não consegue tomar uma iniciativa porque o que a igreja vai pensar ao meu respeito? Poxa, mas você, né, as promessas e Deus, sabe? E às vezes, como você falou, está retardando de você fazer o seu filho desenvolver ou alguém da sua família desenvolver. Eu quero, assim, a gente já vai até para você fazer a sua conclusão, sua visão geral de tudo isso, mas eu quero que você fale sobre esse ponto, porque eu vi muito, sabe? Tipo, muitas irmãs, não, deixa assim, Deus cura, mas assim, existem caminhos que a gente precisa tomar, É, existem decisões que a gente precisa tomar. Quero que você deixe agora um aconselhamento para essas pessoas que você supera. Você é uma mulher guerreira. Eu falo isso não porque você é minha cunhada, mas porque eu sei, você é uma mulher guerreira, que você abraçou, como você disse de início, você buscou na palavra, se alimentou da palavra e falou, não, eu me alimento, mas vamos à luta, é vamos isso aí. prosseguir, vamos buscar os caminhos. E você vive uma vida de superação, talvez, não sei se você já ouviu isso, mas você vive uma vida de superação. Quem viu Ismael, você fala, não tem nada. Mas isso é uma busca sua do meu irmão, da família em si. Eu quero que você deixe agora um aconselhamento para essas mulheres, para essas mães, para esses pais. É isso aí. A vida da gente, quando a gente aceita Jesus,
A gente aceita Jesus como nosso Salvador. E quando ele fala que nada vai nos faltar, não vai faltar bênçãos, mas também não vai faltar lutas, não é verdade? E é igual você, falei para você, que eu não foi fácil aceitar, porém eu queria o meu filho desenvolvido, né? E quando o Senhor fala para nós orarmos, a oração, ela é falar com o Senhor, é confiar nele e agir. Então, eu não posso pensar que é só a parte espiritual, não vou deixar meu filho assim, e eu não quis pensar assim. A palavra de Deus veio para mim e eu coloquei o meu pé no chão. Eu falei, Senhor, ele é o meu filho, ele é o presente que o Senhor me deu. E eu quero que ele desenvolva. Então, o Senhor vai me ajudar. Agora, a pessoa ficar pensando, ah, não, eu creio. Tem que crer, mas tem que caminhar. O povo de Israel estava lá no meio do deserto. Continuava crendo, mas não era para parar, tinha que caminhar. Uma hora o Senhor ia vir com a terra de Canaã. É ou não é? O transtorno espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, não é uma doença. É uma condição de vida. Então, assim, tem pessoas que não são autistas e precisam de uma rotina, porque não conseguem se organizar. É uma coisa da pessoa. Então, assim, não é uma doença. É algo que tem que ser tratado a vida toda. Para quê? Para que a pessoa possa viver bem. Entendeu? Então, assim, se eu ficar nesse pensamento, ah, meu filho é doente. Não, meu filho não é doente. Doença é coisas que você precisa dar medicação para parar o sintoma. O autismo não é doença. O autismo é o transtorno. É algo que vamos dizer para você, é a condição de vida que ele precisa ter para viver. Tem pessoas adultas que têm movimento estereótipo, tá? A pessoa tem que fazer isso. O que ela vai aprender no tratamento dela? Que ela vai parar de fazer isso para diminuir, para melhorar para ela. Para ela aprender que ela não precisa ficar fazendo isso. O cérebro vai acalmando. Então, assim, eu coloquei isso no meu coração. Meu filho precisava do desenvolvimento. Mas mesmo assim eu não deixava de crer na palavra de Deus. E é ela que me sustentou, é ela que sustentou meu esposo, a minha vida, minha família, minha mãe, que como vó também não foi fácil ela, né, entender isso. O amor dela por esse neto é imenso, graças a Deus. Mas assim, a gente tem que agir, a gente não pode parar. Né? Não é porque o nosso filho vem assim que Deus não está conosco. Eu aprendi, é igual eu falei para você, eu leio muito, eu assisto muita live, vejo muitas questões assim, e são questões o quê? Eu tava na fila, né? E na minha vez, ele veio assim. E a próxima mãe não veio, glória a Deus para ela. E glória a Deus por mim também, porque estou vencendo. E Deus é que sabe o porquê que ele permite em cada vida, né? É um coração que está tratando, é uma vida que ele está tratando. Ele é que permite. E ele nos ensina muito com as suas permissões, não é verdade? Então a gente não pode parar. Não é que você não está recebendo isso porque você não tem fé, porque você não serve a Deus, porque aconteceu alguma coisa que. Não, você está recebendo isso porque Deus está confiando nas suas mãos uma missão. E eu acredito nisso, entendeu? Porque não é porque somos servos de Deus que não vamos receber também, né, coisas ruins, coisas que não, para nós no momento não está sendo ruim, mas que na verdade são bênçãos na vida da gente, são a nossa alegria de todos os dias, a risada, né, é aquilo, a gente aprende diariamente. Que essa frase fique então, que fique registrado aqui, olha, não é uma doença, é uma condição de vida. Não é uma doença, é uma condição de vida. Ó, conclusão fantástica, acho que é isso que todo mundo fala. Não é uma doença, é uma condição de vida que deve ser respeitada, que deve ser abraçada. É uma causa a ser respeitada, a ser abraçada, não só no mês de abril, mas o ano todo, durante toda uma vida. Né? Acho que o intuito, não só daqui da live, mas assim, que fique no mês de abril para entrar na mente das pessoas, não só para a gente que tenha convivência com isso, mas para as pessoas que vão assistir, para que sirva de uma injeção de ânimo, para que isso não saia desse mundo de reclusão, né?
Saia desse mundo de reclusão, vem para a inclusão, abrace a causa. E essa frase foi boa. Você não está enfrentando uma doença, uma Não, enfermidade, que, meu Deus, não. É não. uma condição de vida, entendeu? Uma É, condição de vida e que, graças a Deus, as oportunidades estão vindo aí, as portas estão sendo abertas, e graças a Deus a gente está tendo, mesmo caminhando devagar, devagar, mas ainda está tendo uma evolução. Tem muita gente que hoje vê de forma diferente, né, tanto o tratamento como a condição de vida, quanto a rotina, graças a Deus, né, bem nas escolas a gente vê isso, na sociedade, não chegamos, não vou dizer nem 50%, mas já temos aí uma caminhada boa, né, nas redes sociais. Acho que é importante a gente muito. sempre estar, né, reprisando isso, sobre a importância do respeito, né, dentro de É isso aí. casa, fora de casa, você incluir e respeitar, né. Eu acho que o diferente, ele assusta, mas Muito. né, às vezes a pessoa dá ali de cara com o diferente, e às vezes as reações não são tão boas, mas é o que a gente precisa se educar. Não precisa ser um autista. Às vezes a gente, na nossa forma, a gente precisa educar a nossa mente. Você entendeu? Exatamente. Na, Às vezes nós estamos acostumados, eu converso com fulano bastante, fulano conversa muito comigo. De repente, no nosso meio aparece uma pessoa que não é de muita conversa. Aquilo já nos assusta. Nossa, ele não conversa, ela não fala, não sei o quê. Vamos respeitar, é a maneira dela de ser. Não tem? é a O meu condição respeito vai dela. começar quando o seu termina, o seu começa quando o meu termina. E é isso. A questão é o respeito. O autista ele tem direito de uma fila, o autista ele tem direito de uma vaga, ele tem direito de transporte, ele tem vários direitos. Então, quando você participa desse direito, você entende o porquê que ele tem esse direito. Entendeu? Essa que é a inclusão, na verdade, também, né? Você entende que ele tem esse direito, o porquê? Porque ele precisa, porque a condição dele de vida é essa, entendeu? Dentro das igrejas, né? Muito, as igrejas precisam trabalhar isso demais. É muito importante as igrejas trabalharem isso, né? É um Porque, campo aberto. Eu espero que isso aqui seja uma semente lançada para que outras amém. pessoas aqui vejam isso como uma causa de se cuidar realmente e de se abraçar de verdade, não só agora, né? E que eu acredito assim que muitas mães, muitas pessoas se sintam encorajadas através do seu testemunho, de todas as palavras que foi semeada aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas, até mesmo pessoas que às vezes não sabem, né, que enfrentam uma condição assim, às vezes eu ouvi você falar, poxa, né, conheço alguém ou vejo pessoas com esse comportamento, eu vou buscar alguma coisa, né, porque não é uma doença, é uma condição e vamos melhorar, né, se você tem condição de melhorar, você vai atrás. Então, é uma palavra que foi semeada. Eu fico feliz e eu quero que você já dê a sua conclusão aqui geral, tanto quanto como mãe agora, como uma pessoa experiente nessa área e como uma mulher de Deus, para a gente já orar, entregar essa live e agradecer a Deus por esse dia. Amém? Amém. Quero agradecer a oportunidade, agradeço você o convite. Que Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por fazer essa live, para, né, ter essa interação sobre esse assunto, né? É um assunto que muitas das vezes estão pensando que é modismo e não é. É algo que está acontecendo, é algo que está crescendo e é o que eu digo para você, é o respeito, né? Todos nós nos respeitando no mesmo globo, a gente vai para frente, né? E outra coisa que eu quero dizer é você que está começando esse tratamento, o principal na sua vida é o amor, tá? Quando você começar a fazer tudo por amor, pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu parente, pelo seu aluno, o amor ele vai estar em primeiro lugar na sua vida. Através do amor você vai ver todo o desenvolvimento que você quer ver, o resultado que você quer ver. Que a partir daquele momento que aquela criança sente o seu amor, ela vai sentir toda a conexão com você. E não deixe de crer no poder da palavra de Deus. É essa palavra que te sustenta, é essa palavra que estende as mãos, que te renova, é essa palavra que nos fortalece, ela nos corrige, mas ela, principalmente, ela demonstra o amor de Deus na nossa vida. E ela sempre vai estar com você. Seja momento bom, seja momento ruim, seja caminhada longa, que é uma caminhada muito longa,
Mas o amor de Deus com você, ele nunca vai falhar, nunca vai sair de perto de você. Creia na palavra de Deus, tá? Não é fácil, não. Mas com o Senhor, tudo vai dando certo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite aí. Amém. Antes da gente finalizar, que eu iniciei fazendo oração, eu vou pedir para você orar na oração final. Eu quero só deixar registrado que quarta-feira que vem a gente vai ter uma nova live, um novo bate-papo, também sobre esse autismo, né? Não, perdão. Na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre um outro tema, mas eu quero deixar lançado aqui que a gente vai, a partir dessa live de hoje, a gente já está finalizando o mês de abril, e a gente vai entrar no mês de maio, que é o mês das mães, né? Então, um desafio para vocês que vão assistir depois, já irem se programando, que no mês de maio, a partir dessa live de hoje, nós vamos começar a contar os compartilhamentos. Na próxima live de quarta-feira, quem compartilhar, quem entrar mais, a gente vai ter um sorteio no mês das mães. Então, eu quero, hein? Quero participar. Nós vamos ter uma meta de número de números de curtida, de comentário. Então, é importante vocês participarem. Cada quarta-feira nós vamos entrar, vamos falar sobre um tema, uma live, uma quarta a gente vai cantar, e é tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nós vamos finalizar. Cintia, eu quero agradecer você de coração, de verdade, por ter abraçado esse projeto, essa live, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Tá? Agradecer meu irmão aí pelo suporte, o Ismael, meu sobrinho, que eu amo de coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa, a sua família, toda a sua família, a Solange, o Márcio está aqui assistindo, tem alguns nomes que sumiu aqui, enfim, mas obrigado a todos. Isso. Mas obrigado a todos vocês, e vocês que vão assistir depois também. Que Deus te abençoe a sua vida. Eu queria que você fizesse uma oração para a gente finalizar essa live. Amém? Vamos orar pelas mães que estão começando uma peleja aí, para as que já estão há um bom tempo, para aqueles adultos, aqueles adolescentes que estão neste caminho, né? Não é fácil, né? Mas eu quero dizer para você, Deus conhece o seu coração, Deus vai te dar direção, vai te dar força todos os dias da sua vida. E eu quero fazer uma oração em favor das nossas crianças, né? Apresentar os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque as escolas é o lugar onde eles se refugiam para a aprendizagem, né? A parte pedagógica, a parte educacional, o professor está ali também para cuidar também dos nossos alunos através disso. Então vamos apresentar nossas escolas particular, estadual, municipal. Nós sabemos que precisa da oração. Esse é o momento de oração. Estamos vivendo uns momentos tensos aí, mas nós cremos nesta palavra, a palavra de Deus em primeiro lugar, né? Nós temos receios, porque somos seres humanos, mas nós não deixamos de crer que o nosso Deus tem o poder de dar o livramento a todas as nossas crianças, a todos os profissionais de educação que trabalham em escolas. Vamos apresentar, amém? Amém. Senhor grandioso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, te agradecemos, Senhor, por esses momentos, te agradecemos, meu Deus, por esta live, onde, Senhor, vários corações estão sendo alcançados, várias mães estão sendo, meu Deus, ali orientadas, meu Pai. Nós não somos nada, Senhor, mas diante da tua palavra, meu Deus, nós somos teus filhos, ó Pai. Cremos, meu Deus, na tua palavra, na tua presença, Senhor. Cremos, Senhor, na tua força. E por isso eu te apresento a cada um. Da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor me falou, o Senhor sustentou as minhas mãos, ó Pai. Toma, Senhor, cada um neste momento. Cada um que tem aberto os corações diante da tua presença. Senhor, dai força, dai direção. Dai, Senhor, esta palavra nessa vida, meu Pai. Visita, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, Senhor. Ah, Deus poderoso, vai limpando, Senhor, os seus corações, vai limpando os seus caminhos, ó Pai. Guarda, meu Deus, livra de todo mal, Senhor. Toma professores, profissionais de educação, meu Deus, que tem trabalhado nas escolas, ó Pai poderoso. Dai o teu livramento, Senhor. Guarda, Senhor, com os teus anjos. Nós cremos, Senhor, neste Deus, o Deus que é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. É diante de ti, Senhor, que te apresenta essa oração, ó Pai.
Coloca o meu Cleito nas tuas mãos, Senhor, tua família, o seu lar, meu Deus. Dai a bênção, a vitória, Senhor. Sustenta com a tua palavra, meu Deus. Diante de ti te glorificamos, Senhor, e te apresentamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Fiquem todos com Deus. Compartilha e até a quarta-feira que vem, Até. se Deus quiser. Se Deus Fica quiser. no Com Pai. Deus. Paz, Senhor. Com Deus. Amém.